Hoje é dia de Vasco da Gama e Vitória da Bahia em Salvador. Mas o assunto que toma conta dos bastidores do nosso Cruz Maltino é Fernando Diniz. O técnico foi anunciado ontem e amanhã, amigo vascaíno, estará dentro do CT Moacir Barbosa treinando esse grupo que hoje enfrentará o Vitória pela 8ª rodada de Campeonato Brasileiro. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão eu vou trazer a você, amigo vascaíno, detalhes importantes sobre a chegada de Fernando Diniz, um técnico que custará caro para os cofres do Vasco da Gama, e também trazer muitas informações, tá? Porque um dos grandes motivos que hoje faz com que o presidente Pedrinho tenha aí assinado o contrato com o Diniz é o fato de recuperar jogadores. O objetivo é que Fernando Diniz recupere grande parte desse elenco. O Tietê é um nome que hoje não desempenha bem. Talvez, entregando 100%, é titular absoluto desse Vasco. Mas tem uma treta com o Fernando Diniz bem antiga que voltará à tona no Cruz Maltino. E além de Tietê, outro jogador que também ficará muito marcado pelo retorno de Fernando Diniz será Riquelme, amigo vascaíno. Lembra dele? Lateral esquerdo, promessa, destaque da base, jogador cotado para ser grande promessa do futebol brasileiro e destaque da Europa, e hoje está esquecido. Jogou muito com o Fernando Diniz na Série B de 2021. Será que vai pintar a oportunidade para o Riquelme? Eu vou falar sobre isso aqui com vocês agora, nesse Acorda Vascão, que chega aí bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Mas rapidinho, amigo torcedor vascaíno, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, amigo torcedor vascaíno, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo aqui do canal, saindo pela parte da noite. Então, eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Então, vamos embora junto, amigo vascaíno, larga o dedo aí nesse like, né? E venha fazer do canal do Gigante Vasco um canal cada vez maior e melhor aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre o técnico Fernando Diniz. Já, né, teremos essa partida importante contra o Vitória no Barradão, mas eu vou deixar esse Acorda Vascão para falar mais um pouquinho sobre a chegada desse técnico que vai movimentar muito os bastidores do nosso Vasco da Gama. Você, amigo torcedor, pode ter a certeza que no momento que o Vasco anunciou o Fernando Diniz como novo treinador, internamente os bastidores do Vasco eles se movimentaram, né? Partes dentro do grupo felizes com a chegada do Diniz e parte dentro do grupo também muito receosos e até alguns chateados com a contratação do novo treinador. É um técnico que vai mexer. Ele chegará ao nosso Cruz Maltino junto com 3 profissionais, um que já vem trabalhando com o Fernando Diniz há muito tempo, que é o Wagner Bertelli, e outros 2 novos, o Colbachini e também o Evandro Formari, ambos os 3 juntos, né, estarão no CT Moacir Barbosa amanhã, iniciando as atividades com o elenco Cruz Maltino, olhando para a partida da próxima terça-feira contra o Lanús. O Vasco já vai estrear o técnico Fernando Diniz num grande desafio que terá pela frente contra o Lanús em La Fortaleza, na Argentina. Uma partida que o Vasco precisa ganhar caso ainda queira uma classificação direto para as oitavas final da Copa Comebol Sul-Americana. Uma derrota contra o Lanús na terça-feira, na estreia de Fernando Diniz, além de muito provavelmente, né, amigo vascaíno, descartar qualquer possibilidade. Aliás, provavelmente não. Se o Lanús vencer o Vasco na terça-feira, o Vasco já não tem mais chance de classificar na primeira colocação. Agora, se o Lanús perder e o Melgar
ou aliás, e o Puerto Cabello vencer o Melgar, o Vasco tem chance de nem se classificar para os playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana. Então, a partida de terça é importantíssima, a partida, meu amigo, que não define o futuro do Diniz, mas pode ter certeza que se o Vasco de Fernando Diniz estrear na terça-feira vencendo o jogo na Argentina contra o Lanús, vai dar uma virada de chave bem importante dentro desse grupo e o elenco já vai começar, né, de fato com o pé direito. Fernando Diniz assinará um contrato até 2026 com o Vasco, um contrato considerado longo, mas entretanto o que mais chama a atenção é a questão da premiação, amigo. Realmente, tá? Não é loucura. Fernando Diniz assinará um contrato até 2026, ou seja, ele recebendo seu primeiro salário agora no mês de junho, tem 17 meses para receber do Vasco. O salário dele gira algo em torno de, de 1 milhão de reais. Então, somados os 17 meses, Fernando Diniz vai receber nesse período algo em torno de 1 milhão de reais do nosso Cruz Maltino. Entretanto, o que mais chama a atenção foram as bonificações colocadas em contrato do Fernando Diniz. Fernando Diniz tem algumas bonificações que ele vai recebendo valores mediante ao desempenho dele como técnico do Vasco. Por exemplo, se no início do ano que vem o Fernando Diniz fazer com que o Vasco, depois de 10 anos, né, irá se completar em 2026, o Campeonato Carioca, o Fernando Diniz coloca no bolso 500 mil reais, meio milhão. Se o Vasco nesse ano reagir, o Fernando Diniz virar chave, o Vasco é campeão do Brasileiro. Vasco colocará no bolso do Fernando Diniz 3 milhões de reais. Se o Vasco, meu amigo torcedor vascaíno, venceu o Operário, vai passando, oitavas, quartas, semifinal e ganha a Copa do Brasil, Fernando Diniz colocará no seu bolso 3 milhões de reais. Se o Vasco for o campeão da Libertadores do ano que vem, Fernando Diniz colocará no seu bolso 4 milhões de reais. Se o Vasco apenas se classificar para a Libertadores do ano que vem de uma forma direta, estando aí no G4, Fernando Diniz colocará no seu bolso 600 mil reais. Se o Vasco se classificar para a Copa Libertadores, para a fase de grupos, perdão, através da pré-Libertadores, Fernando Diniz coloca 300 mil reais no seu bolso. Se o Fernando Diniz conseguir uma classificação para a Sul-Americana do ano que vem, 200 mil reais. E se o Fernando Diniz conseguir o título da Sul-Americana ou nesse ou no próximo ano, 1,5 milhão de reais. Então, olhando aí para o ápice de uma temporada, tudo que o Fernando Diniz poderá entregar ao Vasco, os valores chegarão à casa dos 30 milhões de reais. Por exemplo, Fernando Diniz ganhar o Carioca com o Vasco em 2025. 500 mil conto na conta do Diniz. Se o Diniz, meu amigo, ganhar o Brasileiro de 2026 e ganhar a Copa do Brasil pelo menos de um dos 2 anos, já foram 6 milhões da Copa do Brasil mais do Brasileiro, mais aí 500 mil do Campeonato Carioca. Se o Fernando Diniz levar o Vasco para a Libertadores do ano que vem, 600 mil. Então, só nessa brincadeira já temos 7 milhões e 100 mil reais. Além disso, se o Fernando Diniz, de forma inexplicável, consegue a Sul-Americana desse ano, amigo vascaíno, então é somados os 3 de uma Copa do Brasil, os 3 do Brasileiro, os 500 mil do Campeonato Carioca, os 600 mil apenas de levar o Vasco à Libertadores, mais também 1,5 milhão da Sul-Americana desse ano. O valor que já chega aí a quase a marca dos 8 milhões e 600 mil. E aí, para fechar com chave de ouro, uma loucura total, uma hecatombe, o Vasco é campeão da Libertadores do ano que vem com o Diniz. 4 milhões de reais, valor que chega quase a casa dos 13, somados aos 17 que ele tem de salário. Fernando Diniz pode receber até 30 milhões de reais. Mas aí, meu amigo, para colocar 30 milha no bolso, ele vai ter que fazer uma história grande, né? Porque se ele conquistar essa quantidade de títulos aqui no Vasco em 1 ano e meio, além dos 30 milhões que ele vai colocar no bolso, eu, Lucas, farei uma estátua para o Fernando Diniz do lado de fora de São Januário. Sinceramente, essa quantidade de títulos é para fazer estátua para o Fernando Diniz. Então, o Vasco amarrou um contrato bem legal, né? Tirando aqui a brincadeira, valorizando o técnico mediante, né, aquilo que ele possa ganhar dentro das 4 linhas. Tá animado, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E, meu amigo, eu, Lucas, eu sou sincero, eu tô animado com o Fernando Diniz. Eu acho que ele é o técnico que deveria vir pro Vasco. Não tem nenhum outro nome hoje livre no mercado, a não ser o Fernando Diniz, que poderia virar a chave dentro desse grupo. Mas eu acho que tem gente lá dentro do elenco que não tá tão animado com o Fernando Diniz não, tá? E eu falo do próprio Tietê, para dar uma resumida no que eu quero trazer aqui a vocês. Se liga só no que rolou no Campeonato Brasileiro de 2021, no dia 6 de janeiro. Foi o Campeonato Brasileiro da edição 2020, portanto, como estávamos em pandemia naquela época, o brasileiro acabou entrando, né, a temporada de 20 no ano de 2021.
São Paulo era o líder do Brasileiro naquele momento e o Tietê, hoje volante do Vasco, era o volante do São Paulo e o técnico era o Fernando Diniz. E aconteceu isso daí na beirada de campo. O São Paulo fez o gol, então coletivamente o Bragantino tá muito bem nesse nível. Agora tem uma tomadinha que você consegue no meio do jogo assim, um interruptor que você consegue ligar. Tá muito desligado. Parece que é o Bragantino que tá jogando todas as chances, mordendo, marcando em cima, diminuindo espaço. Kleber, que falta que faz. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, ingrato, perninha, mascarado, palavras que o Fernando Diniz disse ao Tietê durante esse episódio no São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Depois dessa época, Fernando Diniz e Tietê não se reencontraram ainda em um clube. Ambos já chegaram a ter até uma conversa, né, após o término de um jogo entre Santos e Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2022. Fernando Diniz comandando o Santos e o Tietê defendendo as cores não mais do São Paulo e do Atlético Mineiro. Houve essa conversa, houve até esse acerto entre as partes bem rápido. Mas o próprio Fernando Diniz, 4 dias após esse episódio lá em 2021, ainda no São Paulo, ele se manifestou, ele admitiu publicamente esse erro, né? Ele disse: foi um erro que cometi, pedi desculpas para o Tietê pela exposição e para o time. Então, o Fernando Diniz ele já se manifestou sobre essa situação do Tietê, mas é algo que, pelo visto, não acalmou ainda. A relação do Fernando Diniz e do Tietê sempre foi uma relação muito grande, cara. O Fernando Diniz, não sei se você sabe a história do Diniz, se você não sabe, vai dar uma olhadinha que eu acho que vale muito a pena. O Fernando Diniz foi alguém que praticamente lançou o Tietê para o futebol brasileiro. O Tietê aparece para o futebol brasileiro no Audax, o Audax de São Paulo. Salvo engano, no ano de 2016, o Audax ele é algo impressionante, ele faz algo impressionante no futebol paulista, tendo um time com o Sidão no gol, o próprio Tietê como volante, jogadores que surgiram e o Fernando Diniz como técnico. O Audax chega à final do Campeonato Paulista e quase vence o Santos na final do Paulistão. Eu só não lembro se foi em 2016 ou 2013. Eu não estou conseguindo recordar aqui. Entretanto, o Fernando Diniz faz um trabalhaço e o Tietê ali se destaca e começa, né, amigo torcedor vascaíno, a ganhar espaço no futebol brasileiro. Chega Palmeiras, chega Galo, chega São Paulo, passa por Botafogo, chega ao Vasco, e tudo isso iniciou lá atrás com o Fernando Diniz e Tietê. Uma relação sempre muito legal, um conheceu a família do outro, uma relação bonita, como o próprio Fernando Diniz já disse em um momento, uma relação autêntica, que houve esse deslize, mas é uma relação grande, mas que hoje acabou ficando um pouquinho desgastada. E 2 meses depois desse reencontro, em 2022, contra o Tietê defendendo o Galo e o Diniz defendendo o Santos, o Tietê falou pela primeira vez sobre esse ocorrido numa entrevista ao canal Podpah, um podcast aqui do YouTube, e falou que ficou com muita raiva do Fernando Diniz naquele momento. Ele resume um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu e, é claro, eu trago aqui as palavras do Tietê sobre Fernando Diniz a você. Foi um bagulho que me deixou mal, tá ligado? E por isso até hoje, sei lá, eu não tenha falado, e eu acho que aqui é o lugar certo pra eu falar, e vai ser a primeira e a última vez que eu vou tocar nesse assunto. Pô, mano, eu fui criado de uma maneira, foi a que eu acabei de falar, de sempre respeitar as pessoas, tá ligado? Nunca faltei com respeito, nunca xinguei ninguém. Tanto é que no episódio eu poderia ter virado e xingado, tá ligado? Eu não fiz isso. Eu simplesmente, mano, mantive a minha postura, tá ligado? Que é a que eu tenho no meu dia a dia, mano. E que isso me fez mal não foi só pra mim, tá ligado? Porque eu escutar essas coisas, mano, beleza, eu escuto o bagulho. Tanto é que eu já ouvi coisa pior, entrou aqui e saiu aqui, tá ligado? Eu sei quem eu sou. Se eu não sou essa pessoa, não tem por que ficar... Pô, mano, mas aí depois de jogo, você vê a proporção que o bagulho tomou. Você chegar em casa, todo mundo mal, seu pai te ligar chorando, tá ligado? Nossa. Todo bagulho. Mano, é totalmente na contramão dos princípios que eu fui criado, tá ligado? Eu não sou, mano, não sou mala, não sou perna, eu não sou arrogante, eu não sou uma pessoa que, sei lá, a pessoa não pode falar comigo e eu vou virar de cara feia, tá ligado? Não é isso. Só que, mano, ele foi mal naquilo, tá ligado? Ele foi mal.
Tanto é que depois a gente conversou e, pô, mano, eu não me senti à vontade. Ninguém me protegeu também no clube, tá ligado? Ninguém tomou a frente do bagulho. Simplesmente, mano, legal, aconteceu. Deixou arder, foda-se. É o pai dele, tá ligado? Tio, eu não tenho pai nenhum no futebol. Eu fiz o bagulho acontecer desde o início, tá ligado? Ninguém fez favor pra mim. Ninguém me coloca pra jogar, eu não visto a camisa dos clubes que eu visto porque eu sou bonito. Não tem isso, tá ligado? Eu fiz o bagulho acontecer real, mano. Eu e quem tá do meu lado desde o começo, mano. Por isso que eu não pago pau pra ninguém. Porque, mano, ninguém me ajudou em nada, tá ligado? Ninguém me deu nada. Ninguém fez nada por mim. Eu, tipo, mano, no episódio eu fiquei sem entender, tá ligado? Eu só questionei o cara, tipo, eu não posso te perguntar? E daí o cara já virou falando uma par de coisa, mano. Eu falei... Sim, meu amigo vascaíno, é uma relação que, como vocês viram aí, é de fato, hoje, nesse momento, amor e ódio. Fernando Diniz ama Tietê, Tietê ama o Diniz, mas isso que aconteceu nos tempos de São Paulo acabou chateando muito o Tietê. A relação nunca mais foi a mesma e agora se espera que no Vasco esses dois possam se reencontrar e ter uma relação estável, né? A expectativa é que o Tietê possa ser um dos grandes nomes aí do Diniz nesse setor de meio campo do nosso Cruz Maltino, até porque, meu amigo, se você quer algum jogador dentro desse elenco do Vasco que conheça o Fernando Diniz, pode ter certeza que esse jogador é o Tietê. Titular com o Fernando Diniz no Audax, titular no primeiro momento da carreira do Diniz, titular com o Fernando Diniz também, né, no São Paulo, e agora muito provavelmente será titular também com o Diniz no Vasco da Gama. E outro atleta que pode ganhar oportunidade com o Diniz novamente é o garoto Riquelme, né? Riquelme, jogador aí de 22 anos de idade, revelado no Vasco, uma das grandes promessas da Barça Cruz Maltina, que infelizmente perdeu completamente o espaço dentro desse atual elenco. Um jogador que sempre foi considerado uma grande joia, um jogador que sempre se foi esperado muito dele, mas um atleta que infelizmente... É duro falar isso, mas eu acho que decepcionou hoje. Riquelme se tornou uma grande decepção. Chegou a ser emprestado ao Sport no ano passado, não deu certo, voltou ao Vasco. Chegou a disputar algumas partidas no Campeonato Carioca desse ano, mas não virou. Segue afastado, chegou a treinar em algum momento no início da temporada, junto com o Zé Gabriel, Capasso, De Luca, Serginho, Lucas Eduardo e JP, nomes que estavam fora dos planos da comissão técnica. Uns arranjaram seus clubes, outros não, como é o caso do próprio Capasso e também do próprio Riquelme. Mas, meu amigo vascaíno, hoje, tendo um contrato com o Vasco até o final de 2026, sem perspectiva de não fechar com nenhum clube, e Fernando Diniz na beirada de campo, não se surpreenda desse garoto ganhar espaço com o Fernando Diniz, tá? Riquelme, se você não sabe, foi o nome que Fernando Diniz utilizou muito na temporada de 2021. O Fernando Diniz estreia no Vasco em 2021 contra o CRB, no dia 16 de setembro. Fernando Diniz, ele na partida relaciona o Riquelme, mas não o coloca em campo. Logo na segunda partida do Fernando Diniz no comando Vasco contra o Cruzeiro, o Riquelme já ganha um tempinho de minutagem. Ele é o titular do Vasco e ele ganha 87 minutos de minutagem, sendo que antes da chegada do Diniz, Riquelme estava a 7 partidas sem entrar. Ou seja, Fernando Diniz já começa lançando o Riquelme como titular do Vasco da Gama. Aí, o Riquelme fica fora da partida contra o Brusque e volta a jogar logo contra o Goiás. Joga contra o Goiás, joga contra o Confiança, joga contra o Sampaio Corrêa, joga contra o Coritiba, joga contra o Náutico, joga contra o CSA, joga contra o Guarani e joga contra o Vitória. Ou seja, Riquelme ele atuou praticamente todos os jogos do Fernando Diniz no comando Vasco. Fernando Diniz teve 12 partidas sob o comando do nosso Cruz Maltino, Riquelme esteve presente em 9 como titular. Ou seja, o que eu quero trazer a vocês é, Riquelme foi um jogador muito utilizado por Fernando Diniz na época de Vasco da Gama. Riquelme, infelizmente, teve uma lesão bem chata no ano de 2022, uma lesão contra o Ituano, onde talvez ele estava vivendo ali o seu melhor momento dentro do Vasco da Gama, uma lesão que, eu não vou te dizer que a lesão acabou com a carreira do jogador, mas foi uma lesão que, querendo ou não, prejudicou o desenvolvimento. Mas é um nome que é um xodó de Fernando Diniz. É um nome que o próprio Fernando Diniz deixou muito bem claro quando veio ao Vasco da Gama, que tem um futuro brilhante. O próprio Diniz, ele fala assim, após uma vitória do Vasco contra o Goiás em São Januário, e o Riquelme dá uma assistência para o gol do Vasco da Gama. Ele diz assim, ó:
nos aproximamos logo no primeiro dia da minha chegada. Isso é o Fernando Diniz falando. Tivemos uma conexão imediata. Ele é um jovem talentoso e que tem um futuro brilhante pela frente. Ele ainda continua. Falar do Riquelme é fácil, um jogador extremamente talentoso. Eu acho que ele nem sabia o quanto ele é bom. Um cara muito humilde. Com o potencial que ele tem, ele faz coisas parecerem ser fáceis. Na realidade é isso que acontece. Acho que nem ele sabe como faz. É um jogador que vai amadurecer e já está amadurecendo. Então, isso foi o Diniz lá em 22. Tu acha, Diniz sendo Diniz, recuperando John Kennedy no Fluminense, que ele voltando ao Vasco não vai recuperar o Riquelme? Tenho certeza que vai. Riquelme é um jogador amigo vascaíno que eu sinto muita pena, porque é um garoto de bola, tá? O que não falta é bola pro Riquelme. É muito bom de bola o Riquelme. Eu tenho muita expectativa, cara. Um dos pilares aí. Um dos pilares não, tô forçando, mas algo que me motiva a querer ainda mais o Fernando Diniz treinando nesse elenco é a possibilidade de recuperar o Riquelme. O Piton é bom, mas o Riquelme em alto nível, o Riquelme voltando a desempenhar o futebol que a gente viu dele em 2021, meu amigo, esquece. Você tá falando de jogador nível europeu, jogador nível seleção brasileiro. O Riquelme é muito bom de bola, mas a cabeça acabou talvez prejudicando muito ele. Então, é o Fernando Diniz agora mesmo para colocar ele nos trilhos e melhorar o futebol. Já pensou? Riquelme voltando? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desse sabadão, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidade e informação a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vasco!